Fluminense. Ele já está na linha com as informações direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aliás, ontem, Jonas Melo chamou a atenção ontem o aperto de mão do presidente Barack Obama ao ditador de Cuba, Raul Castro. O aperto de mão foi presenciado pela presidente Dilma Rousseff. Foi um momento histórico quando o presidente Obama cumprimentou Raul Castro após o seu discurso durante a cerimônia religiosa em memória ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Pouco antes do discurso de Dilma, que falou após Obama. Castro e Obama trocaram aperto de mão. Obama olhou para ele, o irmão Fidel Castro foi um susto. 7h15, bom dia para você. Aliás, Jonas Melo, ontem na Assembleia Legislativa, o deputado Heitor Ferrer questionou a questão do endividamento do Estado. Ele alertou sobre a capacidade de endividamento do Estado do Ceará e disse que, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, o empréstimo contratado de 150 milhões junto ao BID produzirá repercussões até 2036. Mas o líder do governo, deputado Dr. Sato, destacou que o Ceará utiliza apenas 27% da sua capacidade de endividamento e, portanto, segundo o Sato, o Ceará tem uma economia saudável. 7h15, bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia, você, Renato. Bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam na manhã desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2013, o Jornal da Clube. Já no primeiro expediente, São Forte do Palácio Adalto Bezerra, manhã decidida, 6 horas antes inscritos para o primeiro expediente, com tempo de 90 minutos. O primeiro deputado, professor Pinheiro, vem acompanhado de Fernando Hugo, Heitor Ferrer, Fernanda Pessoa, Eliane Novaes e Antônio Carlos. Já para o segundo expediente, 5 oradores inscritos: Ferreira Aragão, Leonardo Pinheiro, deputado Daniel Oliveira, Antônio Granja e Esteval Roque. E a CPI da Telefonia Móvel da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Edson Landim, realiza sua próxima reunião nesta quarta-feira no complexo de comissões técnicas aqui da Casa, a partir das 14 horas. Na oportunidade, representantes de operadoras Vivo e TIM e Claro travarão um debate com representantes da Anatel para esclarecer determinados pontos que irão ficar claros durante as outras reuniões, como explicou o assessor de Edson Landim, o jornalista Luciano Luque. A ideia, Renato, como o presidente do colegiado apontou em plenário durante a última semana, é promover um debate de ideais entre operadoras e agências reguladoras. Foi o que determinou e pede aí o deputado Edson Landim. Após a aprovação de diversos empréstimos ao governo pela Assembleia, como você falou aí, o deputado Heitor Ferrer questionou ontem na tribuna da Assembleia a capacidade do Estado do Ceará em pagar as dívidas. Segundo o deputado, a articulação direta do governo com o Ministério da Fazenda teria burlado a classificação negativa do Tribunal de Contas, o TCU, ao Estado e garantindo um empréstimo de 150 milhões de dólares para o Ceará. Vamos ouvir o que diz o deputado Heitor Ferrer. Nós trouxemos para a Assembleia o relatório do Tribunal de Contas da União que trata da dívida que o Estado do Ceará tem e a sua condição de pagamento dessa dívida. O que está posto no relatório é que o Estado do Ceará tem insuficiência na sua capacidade de pagar os seus empréstimos, sendo classificado na letra D. E só conseguiu o último empréstimo de 150 milhões de reais porque o governador Ciro Gomes, em contato com o ministro Manteiga, que é da Fazenda, conseguiu uma excepcionalidade do ministro para que o Senado pudesse aprovar esse empréstimo para o Ceará. Portanto, nessas condições, a nossa preocupação é que o Estado entregue para o próximo governante, o governador entregue o Estado numa situação de insuficiência de pagamento e que o próximo governante não possa mais contrair empréstimo e passe o seu governo todo pagando o que foi pedido emprestado no governo central. Já o líder do governo, o deputado Sarto, diz que a informação de Heitor é equivocada com relação às dívidas do Estado para o próximo gestor. Vamos ouvir o líder do governo. Conversar com o líder do governo, deputado Sarto, do PROS. Deputado, o Heitor Ferrer, seu colega parlamentar, declarou à imprensa que o Estado tem 2 bilhões e 800 milhões de reais em caixa, mas que com a próxima gestão, quem for eleito poderá ter dificuldade para pagar as contas. Como é que você vê essa questão? É uma informação equivocada do deputado Heitor Ferrer,
Ceará, ele permanece e continua com a sua capacidade de endividamento privilegiada. O Ceará só usa 27% da sua receita corrente líquida, quando poderia usar 200%. O Ceará poderia pegar 26 bilhões de empréstimos. O Ceará só tem 3 bilhões. Portanto, nós temos aí uma margem de 23 bilhões que poderia tirar. O Ceará hoje é classificado pela Secretaria do Tesouro Nacional como sendo um estado que tem letra verde de bola, ou seja, um estado em que é saudável financeiramente, fiscalmente. Portanto, eu creio que ele bateu o seu relatório equivocado e o Ceará hoje, dos 27 estados da federação, o Ceará é o 7º em melhor capacidade, eu diria, de saúde financeira, de capacidade de endividamento. Então, acho que são equivocados os números. E a própria Secretaria do Tesouro Nacional hoje acabou de aprovar por unanimidade, com a participação da Comissão de Assuntos Econômicos, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da União Federal. Então, acabou de aprovar 2 empréstimos para o Ceará. Um da ordem de 350 milhões de dólares, que é para o Programa de Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, e outro de 400 milhões de dólares, ambos junto ao BID, ao Banco Mundial, para o Programa Ceará 4, que é a construção de estradas. Então, provou nesses órgãos por unanimidade e com distinção de voto de louvor do senador Eduardo Suplicy, elogiando a saúde financeira do Estado do Ceará. O andamento das obras de mobilidade urbana, a ampliação do aeroporto internacional Pinto Martins, a conclusão das intervenções foram discutidas durante a 10ª reunião do Comitê de Acompanhamento das Ações Relativas à Copa 2014, o CAPCOPA, na tarde de ontem, na Assembleia Legislativa. O presidente do comitê, o deputado Daniel Oliveira, do PMDB, afirmou que o objetivo é esclarecer a população a cobrar das autoridades os prazos de conclusão e pedir reforço na segurança dos locais em que as intervenções estão sendo feitas. As obras estão gerando, Renato, congestionamentos terríveis. O trânsito parado é uma ótima oportunidade para as ações dos bandidos aqui na capital Fortaleza. Pra você ter ideia, em fevereiro vamos voltar a ter essas aflições, porque com certeza já se aproxima aí os momentos festivos da Copa do Mundo. E ele diz que até maio de 2014, as obras serão entregues para resolver o problema da mobilidade urbana na capital Fortaleza. Com o apoio de Eunício, a comissão autoriza mais de 2 bilhões de reais em crédito para projetos no Ceará. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem, como você falou aí, a autorização ao Estado do Ceará para a contratação de 2 operações de crédito no valor de 750 milhões de dólares, o que corresponde em reais a mais de 2 bilhões. O líder do governo, Eunício Oliveira, também informou que conseguiu o apoio de vários senadores à matéria de modificação do Código Penal, o que possibilita a sua inclusão na pauta de votação em tempo hábil. Vamos ouvir o que diz o senador Eunício Oliveira com relação à reformulação do Código Penal. Nós recebemos aqui mais de 800 emendas diretas a esse código. Nós recebemos aqui, só no Senado, mais de 80 mil informações, que veio da sociedade brasileira. Nós recebemos aqui o sentimento das ruas, manifestado na praça pública. Nós recebemos aqui as comunidades, recebemos aqui a OAB, nós debatemos em audiências públicas, as pessoas que se inscreveram, que foram convidadas, quem era a favor, quem era contra. Nós fizemos um debate aqui e a minha posição é de mediar esse debate. Não é uma posição fácil, porque mediar contrários de pessoas capazes, renomadas, como tantos que vieram aqui debater essa questão do Código Penal, ministro de tribunais superiores, pessoas comuns da sociedade brasileira, todas essas pessoas participaram desse debate que, graças a Deus, nós estamos chegando ao final do ano, finalizando e entregando para a sociedade brasileira. Portanto, essa questão é de ordem, meu caro Renato Abreu, a reformulação do Código Penal. Mais 2 ataques a caixas eletrônicas foram registrados no Ceará. Desta vez, na madrugada de hoje, nos municípios de Ocara, 101 km de Fortaleza, e em Ararendá, 332 km da capital. O grupo fortemente armado explodiu caixas da agência do Banco do Brasil e Ocara. Não há informações de quando foi levado. Em seguida, Renato, o ataque também aconteceu com explosivos a caixa eletrônica do Banco Bradesco de Ararendá, onde houve tiroteio com a polícia. Segundo as primeiras informações que chegam aqui, liberadas pelo Comando de Policiamento do Interior, um policial militar acabou morto em Ararendá.
existe nesse exato momento um grande cerco policial na região para localizar os bandidos. O Produto Interno Bruto, PIB do Ceará, soma de todos os bens e serviços produzidos no estado, apresentou um crescimento de 3,76% no terceiro trimestre de 2013 em relação a igual período do ano passado. Mais uma vez, o resultado da economia cearense superou as taxas de crescimento do PIB nacional, que no terceiro trimestre deste ano ficou em 2,2%, quando comparado com o obtido no mesmo trimestre de 2012. Pelo 14º trimestre consecutivo, a economia cearense continua mantendo o ritmo de crescimento mais acelerado do que a economia brasileira. Isso prova os investimentos do governador Cid Gomes e a geração de trabalho para os cearenses. E para concluir o nosso trabalho, dizer a você e daqui a pouco tem sessão plenária na Assembleia Legislativa sob o comando da mesa diretora, que tem à frente o presidente da Assembleia Legislativa, José Albuquerque, do Partido Republicano da Ordem Social. Impreterivelmente, 9h20, a sessão será aberta aqui no plenário 3 de maio. Abraçando só o amigo que sintoniza a audiência do programa Jornal da Clube, o deputado Di Gomes, do PHS, sintonizado na M1200 neste exato momento. Você continua com o Jornal da Clube, com Walter Filho, Renato Abreu e os ouvintes da sintonia. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Muito bem,